Fala galera, sejam bem-vindos a essa aula de Química. Eu sou o professor Weiner e hoje nós vamos falar um pouco sobre pilhas. Pilhas, o que são? É um sistema que gera corrente elétrica por oxirredução espontânea. Não entendi nada. Que isso? Vamos lá. Basicamente, é a transformação de energia química em energia elétrica de forma espontânea, ou seja, natural. Eu não preciso forçar essa reação, tá? E oxirredução, o que é? Oxirredução são reações de ganho e perda de elétrons, ou seja, quando uma espécie ganha elétrons, a outra tem que perder. Vamos ver exemplos aí, ó. Nesse caso, nós temos o íon cobre 2+, aquoso, tá? E esse cobre 2+, ele está ganhando 2 elétrons, se transformando em cobre sólido. Como você sabe que ele está ganhando elétrons? Porque os elétrons estão antes da flecha. Isso significa que o meu cobre íon, cátion, íon positivo, está ganhando 2 elétrons, ok? Bom, quando uma espécie recebeu elétrons, em eletroquímica a gente fala que ela reduziu. Então, essa é a nossa semi-reação de redução. Vamos pegar outro exemplo aí. No segundo exemplo, nós temos zinco sólido. Essa espécie está produzindo zinco 2+ aquoso, que é um íon, mais 2 elétrons. Ou seja, o meu zinco sólido perdeu elétrons. Como é que você sabe isso? De novo, os meus elétrons eles estão depois da seta. Então isso significa que o zinco perdeu elétrons. Vejam que toda espécie, quando ela é um íon, seja positivo ou negativo, ela só existe na sua forma aquosa, ok? Então ela está dissolvida em água, nesse caso de pilhas, beleza? Quando uma espécie perdeu elétrons, em eletroquímica a gente fala que ela oxidou. Logo, essa é a nossa semi-reação de oxidação. Não entendi o que isso tem a ver com pilhas. Vamos ver. Quando a gente representa uma pilha, vamos pegar uma ilustração básica aí para mostrar? Vejam, eu tenho aí 2 eletrodos, né? 2 componentes metálicos da pilha, um feito de cobre e o outro de zinco, mergulhados em soluções salinas com os seus respectivos cátions, tá? O ânion sulfato aqui, SO4 2-, ele veio junto no sal dissolvido, tá? E ele, claro, cria um balanço elétrico aí entre as espécies. Além disso, esses eletrodos estão conectados por um fio metálico e uma ponte salina, que é responsável por fechar o meu circuito, permitir que haja a passagem dos íons entre os 2 eletrodos, ok? Pois bem, uma coisa que a gente precisa entender é que quando esses 2 metais estão ligados, eles vão sofrer essa ganho ou perda de elétrons que eu comentei, né, da reação de oxirredução. E para isso, a gente tem que analisar o tal potencial de redução, que é esse E0 aqui que eu estou comentando com vocês, tá? Esse E0, esse potencial de redução, é uma força que o meu metal tem para ganhar, para puxar os elétrons para ele. Então, a partir do momento que eu ligo o zinco no cobre ou o cobre no zinco, e esse circuito está fechado, vai começar a haver uma transferência de elétrons. Para analisar isso, eu vou recorrer a uma tabela, né, de potenciais padrão de redução para saber quem tem mais força para ganhar elétrons. E nesse caso, recorrendo à tabela, eu percebo que o potencial de redução, a força do zinco 2+, dos íons de zinco, né, de ganhar elétrons, é menos 0,76 volts, enquanto a força, o potencial de redução dos íons cobre 2+, é de mais 0,34 volts. Gente, a força do cobre, o potencial de redução do cobre é maior. Isso porque o sinal dele é positivo. A gente não pode esquecer disso, tá? Mesmo que o número, né, do potencial de redução do zinco seja maior, o sinal dele é negativo. Isso então significa que esse número é menor, ok? Beleza. Então a gente estabelece aí um fluxo de elétrons do zinco para o cobre, porque o cobre tem maior potencial de redução. Beleza? Depois de algum tempo, o que a gente nota na nossa pilha, né? A gente percebe que o eletrodo de cobre
inchou, ele acabou ganhando massa. Já o eletrodo de zinco aí, ele corroeu, perdendo massa, certo? Portanto, se ele corroeu, perdeu massa e perdeu elétrons, a gente pode dizer que ele oxidou. Já no caso do eletrodo de cobre, ele inchou, ele ganhou massa, ele ficou mais corpudo. Isso porque ele reduziu, tá? Vejam aqui que o meu eletrodo de zinco está todo comidinho, isso é o fator da corrosão que aconteceu nessa pilha. Vamos dar uma resumida então nessa pilha para a gente entender o que aconteceu, beleza? Bom, se eu pudesse colocar aí essa pilha com um voltímetro, né, o que mede tensão elétrica, né, a diferença de potencial entre esses dois eletrodos, eu iria perceber o quê? Que do lado esquerdo, no meu eletrodo de cobre, acontece a semi-reação de redução. Os íons cobre 2+, que estão aqui dissolvidos, vão reduzir e se transformar em cobre sólido, por isso ele incha. E esse é o eletrodo que inchou, chamado de cátodo, que é o eletrodo positivo da minha pilha. Igual a gente vê lá naquelas pilhas comerciais, né? Sempre tem um polo positivo e negativo. Nesse caso, o polo positivo é o do cobre. Bom, do lado direito, a gente pode perceber que houve a corrosão, né? Que é a semi-reação de oxidação, onde o meu zinco sólido, que está aqui no eletrodo, ele corrói, transformando-se em zinco 2+ aquoso, tá aqui o zinco aqui, ó, dissolvidinho, né, em forma de íons, produzindo elétrons, tá? E esse eletrodo que corroeu é chamado de ânodo, ou seja, ele é o eletrodo negativo da minha pilha, tá? Como é que eu vou lembrar isso, meu Deus, que desespero! Não se desespere, vamos lembrar do CRAL. Oxe, que isso? Olha lá, CRAL. Enquanto o cátodo reduz, o ânodo oxida, né? Cátodo é o meu eletrodo positivo, enquanto o ânodo é o meu eletrodo negativo. Fica muito mais fácil de lembrar assim, né? Do CRAL, beleza? Bom, agora vamos pensar então na diferença de potencial, né? Vamos pensar na variação que teve, né, do potencial de redução dentro dessa pilha. Para fazer isso, eu vou usar uma formulazinha básica onde eu vou subtrair, né, a variação do potencial, ou melhor, o potencial de redução, né, da espécie que tem o maior potencial menos o potencial de redução da espécie que tem menor potencial. Vamos lembrar lá dos potenciais de redução dessas duas espécies. Temos lá potencial de redução do zinco 2+ menos 0,76 e do cobre mais 0,34. Vamos substituir na fórmula. Potencial de redução maior é o do cobre, vamos lembrar lá que o sinal é positivo. Menos da fórmula, menos 0,76. Menos com menos, mais. Então, eu vou ter mais 0,34 mais 0,76 e o meu voltímetro, ele iria demonstrar o valor de mais 1,10 volts nessa pilha formada entre cobre e zinco, ok? Beleza, aí algum de vocês pode se perguntar, né? E o que isso tem a ver com o tal choque no dente que você falou lá nos stories, né? Vou explicar. É o seguinte, antigamente, quando as pessoas faziam obturações, era muito comum tampar o buraco da obturação com algo chamado amálgama, tá? Que é uma liga metálica de diversos metais, dentre eles a prata. O potencial de redução da prata é mais 0,80 volts. Enquanto isso, eu falei lá dos bombons, né, dos papeizinhos de alumínio. Esses papeizinhos são feitos do material alumínio, né? E o material alumínio tem um potencial de redução de menos 1,66 volts. Então o que acontece? Se essas pessoas que possuem esse amálgama de prata morderem o papel alumínio, a saliva fecha o circuito elétrico, formando lá uma pilha, e a passagem de elétrons do alumínio para a prata, fazendo com que a pessoa sinta um choque na raiz do dente, tá? Portanto, o que a gente pode perceber? Que a prata reduz enquanto o alumínio oxida, gerando aqueles choques que eu falei. Legal, né? Gente, eletroquímica é sensacional. Espero que vocês tenham gostado e também espero ver vocês novamente em breve. Valeu!